O ano é 2026. A internet deixou de ser algo virtual e faz parte da nossa existência e rotina diária. Os robôs da ficção científica saíram dos filmes e dos livros e já caminham entre nós. A inteligência artificial promete ser uma revolução na história da humanidade. Em meio a tudo isso, um grande espectro ronda e assusta as gerações de velhos chatos. Farmaraura, Six Seven. Contudo, essa gurizada pode saber muito mais de filosofia do que possa imaginar a sua vã ignorância. Eu sou o Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias, e já já te conto essa história. Olá, leitores e leitoras, eu sou o Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias, sim, aquele blog com as listas mais originais e criativas da internet brasileira, e esse é o meu canal no YouTube, onde eu amplio discussões literárias, falo sobre culturas, curiosidades, enfim, o nosso universo em geral, e eu tenho certeza que o vídeo de hoje vai valer o seu like, a sua curtida e o seu compartilhar, que vamos falar de um assunto que certamente, se você habita o planeta Terra, se você tem uma existência humana, você já ouviu falar, ou você se indignou, ou você achou criativo, enfim. Estou falando sim da mania global que se tornou Six Seven e mais especificamente Farmaraura. Sim, esse espectro ronda a nossa sociedade para o desespero de tiozões e tiazonas, especialmente porque se tem coisa que sabe ser chata é velho. E olha que aqui é um velho falando, hein? Velho sabe ser chato, especialmente com as novas gerações. Aliás, lembro de um aluno que eu tive na EJA e certa vez ele comentava e me perguntou com muita sabedoria e inteligência, inclusive, de que por que toda geração mais velha tem o hábito e a mania de esculhambar e esculachar as gerações mais novas, dizendo que não presta, que isso e que aquilo, e a gente tem visto isso cada vez mais intenso com essa coisa que explode Brasil afora, e estamos falando do Farmaraura. A coisa tá tão gigantesca que a internet tá recheada de vídeos, de materiais com o assunto Farmaraura. E o mais curioso é que durante este vídeo eu vou discutir uma obra clássica da filosofia que vai dizer que essa gurizada tem muito mais razão do que você, chatão, do que você, chatona, que acha que a gurizada tá perdendo tempo em dizer Farmaraura. Aliás, já tem gente por aí até proibindo os campeonatos de Farmaraura. Olha que coisa. Assim, ó, tem político que não tem mais o que fazer da vida, não deve ter nenhum problema social na sua cidade, não deve ter com certeza nenhum problema a se resolver, porque já tem gente tão incomodada que está proibindo campeonatos de Farmaraura. Também tem gente tão incomodada, você vê especialista de lá pra cá, gente geralmente velho e chato, falando da gurizada sobre a idiotice, sobre a bobajada, sobre a falta de futuro de uma geração que faz Six Seven e diz Farmaraura. Mas você tem que ser mais muito burro para criticar essa gurizada. Mas me acompanhe ao longo do vídeo e já já eu vou dizer para você por quê. E você é burro, que você não tem a informação e que a gurizada, talvez até sem saber, está conversando com um grande clássico da filosofia. Então, Farmaraura hoje é um debate nacional. Sim, vocês não ouviram errado. Farmaraura talvez não seja algo tão novo ou um fenômeno tão novo. Temos teoria para explicar, justificar e pensar esta coisa que tanto tem gerado incômodo. E estamos falando daquele texto que, seja nos cursos de literatura, seja nos cursos de fotografia ou em outras áreas da arte, é geralmente muito lido e muito estudado. Estou falando de A Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica, escrita pelo filósofo alemão Walter Benjamin,
cuja primeira versão escrita é lá nos anos de 1935, e neste ensaio o Walter Benjamin, analisando a massificação da arte e da cultura, analisando também os meios de reprodutibilidade técnica desta arte e dessa cultura, muito influenciado e com um olhar muito focado no advento e na ascensão do cinema, também toda a mudança da questão da fotografia, das novas máquinas e maquinários da fotografia, do daguerreótipo, até as máquinas mais, digamos, modernas para o seu tempo, e tudo isso implicando. Walter Benjamin, antes de tudo, vai lembrar que a arte sempre foi, de certa forma, voltada para a sua reprodutibilidade, vai lembrar a xilogravura, entre outras coisas. E nesta discussão, desta busca por reproduzir, copiar, fazer cópias de uma obra de arte, o Walter Benjamin vai adentrar naquilo que torna algo único, naquilo que faz uma obra de arte ser uma obra de arte, independentemente dos seus meios de reprodutibilidade e de reprodução técnica. Inclusive, pensando na fotografia, talvez um dos melhores exemplos que pudéssemos utilizar nesse caso são as fotografias do recentemente falecido fotógrafo Sebastião Salgado. As fotografias do Sebastião Salgado, como todo mundo sabe, todo mundo conhece, elas têm aura, elas carregam muita aura, elas são únicas, ainda que num meio em que a gente tem a fotografia, a possibilidade de toda essa reprodução. Talvez sem conhecer Sebastião Salgado, já que este viveu muito depois dele, Walter Benjamin teria neste fotógrafo um dos melhores exemplos do que ele queria dizer quanto a farmar aura na obra de arte. E é esse texto clássico canônico do Walter Benjamin, conhecido nas universidades brasileiras, estudado em diferentes cursos, seja na filosofia também, mas especialmente as artes gostam muito dele, há também a literatura que gosta um bocado desse texto e especialmente também nos cursos de fotografia. Neste ensaio, o Benjamin vai instituir e conceituar a sua ideia de aura, muito focado com as suas preocupações e premissas sobre o que de fato torna uma obra de arte uma obra de arte. E é super interessante para você ler o ensaio. Ele vai inclusive olhar, assim, uma das partes interessantes do ensaio é quando ele vai falar do Camundongo Mickey, ele vai pegar essa, digamos, disneyificação da obra de arte também, e tudo mais que não é arte nesse sentido. Ele vai trazer um pouco essa coisa desse camundongo, várias outras coisas, mas no vídeo de hoje eu quero focar especialmente no conceito de aura aqui do Walter Benjamin, porque esse conceito, embora e muito provavelmente essa gurizada do Six Seven e do Farmar Aura não tenha lido ou não conheça o Walter Benjamin, eles estão irmanados na ideia e no conceito. Isso porque o Walter Benjamin vai nos estabelecer que para ele a autenticidade é uma coisa que é a quintessência de tudo que é transmitido pelas nossas tradições. E aqui a gente tem esse detalhe a cuidar: autenticidade. De modo geral, o que buscam os nossos jovens, as nossas gerações, sexto, sétimo ano, ensino médio não é tão forte, mas está avançando, o pessoal está vendo a importância deste Farma Aura, o que buscam e o que busca essa galerinha é justamente uma espécie de autenticidade do seu eu, é um certo destaque. Em meio a um marasmo de tanta coisa igual, de tanta coisa padronizada, de tudo tirado certa vida, tudo asséptico, qual um corredor de hospital. Corredor de hospital tudo igual, né? Aqui a busca é justamente por aquilo que é autêntico, por aquilo que é diferente. E o Walter Benjamin, lá em 35, já conseguiria nos trazer esta ideia desta busca por essa quintessência que é a nossa autenticidade. Além disso,
segundo Walter Benjamin, o conceito de aura permite resumir essas características, ou seja, o que se atrofia na era da reprodutibilidade técnica da obra de arte é o processo sintomático, sua significação. Generalizando, ele vai dizer, podemos dizer que a técnica da reprodução destaca o domínio da tradição do objeto reproduzido. E aí a reprodução acaba justamente retirando a aura deste processo nesta construção serial de algo. E aqui, aliás, a gente pode fazer uma construção, Pink Floyd lá no The Wall já vai trazer esta preocupação com a padronização, com a homogeneização, inclusive do saber e da consciência, tudo padronizado, né? E essa questão, esse serial vai perdendo esta autenticidade. E aí o Benjamin vai colocar a respeito, dentro da sua percepção, o que é aura. Para ele, uma figura singular, composta de elementos espaciais e temporais, a aparição única de coisa distante, mais perto do que ela esteja. Pode parecer complicado, mas a ideia do singular, a busca pela singularidade, para aquilo que você é você mesmo. E aí eu falava do paradoxo entre a gente ser uma espécie com tantas coisas iguais. Também ao cabo a gente busca aquela distinção, aquela unicidade, aquela coisa singular do eu. Embora eu seja um todo, eu seja um nós, eu seja uma espécie, eu também sou um eu sou único. Esta busca pelo único, que, pelo menos a mim, tentando entender o fenômeno, parece a busca destas novas gerações que, venhamos, cresceram num mundo que as gerações passadas entregaram. Um mundo cada vez mais igual, um mundo cada vez... E ainda que Farmaraura seja uma trend, é uma trend dialética, ambígua e complexa nesse sentido. Porque ao mesmo tempo que ela caminha nesses iguais, neste homogêneo, ela em suma também caça o heterogêneo, o único, o singular, a unicidade. E quando a gente é posto, transformado, tudo igual, é justamente o que o Benjamin, falando da obra de arte, vai colocar da destruição da aura, né? Ele vai trazer essa coisa que quando nós reproduzimos em série, nós vamos retirando essa unicidade da coisa, vamos tirando aquele caráter único. E aqui, geralmente os professores gostam de trabalhar com exemplo. Você tem lá no Museu do Louvre pendurada a Mona Lisa. Toda aurática, toda auruda, como diz os jovens, né? Certamente quem tem a oportunidade de ir no Museu do Louvre ver a Mona Lisa ali paradinha lá na parede, vai observar aquela pintura, aquela obra de arte, vai sentir a sua aura, vai sentir aquele aspecto único da coisa, que não ocorre quando a gente coloca, sei lá, no Google Imagens e surge 50 mil reproduções e cópias da Mona Lisa. E é justamente isso que o Walter Benjamin vai estabelecer enquanto aura, enquanto exemplo do que é ter aura, ser aurudo, ser auruda, no caso da Mona Lisa. Pensando no campo da fotografia, por exemplo, recentemente me chamou muita atenção, que, né, nem vou dizer que pena, porque o Brasil dependia da sorte muito para a Copa do Mundo, mas num dos nossos melhores jogos, quando o Ryan faz aquele gol, há uma série de reportagens, especialmente porque a internet passa a reproduzir esse termo, né, que o Ryan teria farmado muita aura naquela imagem. Porque é uma imagem que é única, é um momento, a captação é um momento histórico daquela coisa, e a relação entre aura e momento histórico vai estar presente na análise do Walter Benjamin. Então, portanto, ali, né, a gente vai encontrar uma série de notícias e reportagens dando conta sobre Ryan ter farmado aura, e mais uma vez convergindo e conversando aqui com o conceito filosófico do Walter Benjamin a respeito da aura.
E aí aqui que ele vai resumir justamente, né? O Walter Benjamin, inclusive, vai trazer com exemplo, que o exemplo dele é bem interessante. Ele diz: uma antiga estátua de Vênus, por exemplo, estava inscrita numa certa tradição entre os gregos, que faziam dela um objeto de culto. Portanto, uma bela estátua, os gregos lá cultuavam ela. A mesma coisa na Idade Média, aí passa-se e troca de cultura, se passa a igreja a ver nela, nessa mesma estátua, um símbolo contrário da coisa. Um símbolo do mal, malfazejo, de mau agouro. Vejam só, o que era comum, segundo o Walter Benjamin diz, tanto naquele período grego em que aquele símbolo, aquela imagem era cultuada, quanto dentro, aquele mesmo símbolo numa Idade Média passa a ser sinal de mau agouro, aquela imagem, aquela estátua, ela carrega a sua aura, ela tem em comum as tradições ali contidas. Ou seja, e aí aqui é a questão da unicidade da obra, ou em outras palavras, aura. E é justamente aí que entra o conceito de Walter Benjamin sobre aura, esta ideia da unicidade, e esta unicidade estará relacionada aos ritos e tradições. E aí trazendo para esta galerinha mais jovem que busca farmar a sua própria aura, é justamente esta busca pela sua própria unicidade. Unicidade em um mundo que torna tudo cada vez mais homogêneo. Um mundo que empobrece a nossa linguagem. E vejamos, quando a gente fala de inteligência artificial, esta coisa que é vendida como revolução, como sonho, como utopia, mas que poucos avaliam os riscos que tem para a unicidade humana. E lembre-se, uma das coisas da unicidade humana é justamente o fato de sermos a única espécie que possui linguagem, e agora nós humanos, porque nós somos burros pra caramba, né? Nós cometemos muitas estupidez. Nós somos estúpidos, isso também é uma coisa maravilhosa do ser humano, de um lado, e nós construímos um modelo de linguagem como a inteligência artificial que empobrece essa linguagem. Se você não é tonto, se você não é um besta completo, se você não é um burro e ignorante pleno, você é capaz de pegar um texto de uma IA, por exemplo, e perceber que é IA, porque é tudo igual, tudo homogêneo. Nada de criatividade, limpo, asséptico, até corretinho demais. E isso arrebenta a tradição humana da própria linguagem, o contexto histórico, e aqui essa conversa toda, este bolo muito louco que eu estou fazendo nesse vídeo, simplesmente para dizer que enquanto você talvez mais velho, uma geração mais antiga, você pode ser um velho também, até eu já estou entrando aqui nessa velhice, né? Já sou bem velhinho, inclusive, por sinal, mas a gente não precisa ser um velho chato e xarope e achar que tudo que vem de novo é uma bobajada. Porque pode parecer simples, pode parecer incompreensível para você, especialmente se você é frustrado e chato. Tem um meme que me indigna muito, que ele é o suprassumo da frustração dos velhos. É aquele meme que diz assim: essa geração vai descobrir o que é Six e o que é Seven, trabalhar das 6 da manhã às 7 da noite. Tomara que a nova geração destrua essa roda desgraçada que vocês aceitaram a viver. Começo é isso, para começar a história. Tomara que eles destruam isso, porque isso é frustração pura. Não é um mundo legal quando a gente tem que trabalhar de 6 a 7. Olha que eu trabalho de 6 a 10 ou até mais, muitas vezes na minha jornada de trabalho. E isso não é o melhor modelo de vida. Então, a gente vê certa amargura, certa frustração nessa incompreensão da veiarada com o Six Seven e o Farmaraura, que, como eu mostrei aqui, nós podemos construir um diálogo com uma obra genial e fantástica. Estou trazendo o artigo que eu estou abordando aqui, inclusive você encontra em Obras Escolhidas, do Walter Benjamin. Vou deixar o link para você aqui na descrição do canal, que você pode comprar, para inclusive ajuda o canal aqui, né? Compra lá pelo link, que sempre dá
aquela mãozinha, mas tem ótimos ensaios neste Obras Escolhidas do Benjamin, e um deles é esta obra que é essencial para entender, inclusive, as definições de uma obra de arte. E é nesse artigo que nós vamos encontrar esta ideia, este conceito de farmaraura, que ainda que a maioria dos meus alunos do 6º ano jamais tenham lido Walter Benjamin, quando eles olham para mim, Sor, farmou aura, ou fulano farmou aura, eles estão compreendendo com muito mais sabedoria e proximidade um conceito filosófico do que aquelas pessoas pobres, burros e ignorantes que simplesmente, em vez de tentar entender um fenômeno, passam a criticá-lo, às vezes até com ódio no coração e nos dentes, porque já passou pela minha timeline uns vídeos de uns velhos e de umas velhas reclamando da aura, que, pelo amor de Deus, a pessoa não tem mais o que fazer da vida do que se incomodar de tamanha forma com o Six Seven e o Farmaraura. E para concluir, enquanto as gerações mais velhas, frustradas e fracassadas com a esperança da utopia não vivida, se revoltam, menosprezam e criticam a gurizada do Six Seven, as novas gerações talvez inconscientemente começam a se rebelar contra essa homogeneização, contra essa esterilização do mundo, esta esterilização da criatividade humana e da nossa própria existência. Desse modo, farmaraura entre o velho paradoxo de ser comum e igual de uma espécie e ao mesmo tempo buscar pela individualidade, pela unicidade do eu, e aqui a nossa grande e verdadeira fortuna, surge o farmaraura, então chamado a tudo aquilo que nos torna humano, a tudo aquilo que nos acompanha há muito tempo. A pergunta, quem somos? O que somos? Somos todos iguais? Ou temos as nossas distinções, as nossas diferenças? Tem quem farma aura? Tem quem não farma aura? Enfim, tudo aquilo que é humano que procura não só entender quem é esse eu, mas também construir a identidade deste eu de uma maneira a deixar os seus rastros de ser único, de ter aquela unicidade construída em meio às nossas tradições e rituais. Desse modo, é uma lembrança fundamental desta coisa que é a unicidade humana, seja ela a nossa linguagem ou a nossa busca por ser algo, por ser alguém. De modo que, dessa forma, portanto, aquela gurizada que faz Six Seven, que tanto te incomoda, que tanto te digna e que está buscando farmar a sua própria aura, neste momento participa de algo muito mais rico e filosófico do que pode imaginar a vossa burrice e ignorância. E para fechar estas simples conclusões, a gente deixa aqui o nosso grande abraço e Six Seven.